Olá, tudo bem? Eu sou Salomão Osteto e hoje a nossa aula é sobre approach palatino. Então vamos prestar atenção nesse assunto muito importante para quando a gente realiza a técnica on-4, quando a gente vai realizar carga imediata em maxila, pacientes edêntulos. Então a gente vai começar mostrando esse caso aqui. Esse caso aqui é de um paciente edêntulo, né? Um paciente que já usa prótese total e um paciente que chegou com toda essa espessura óssea, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão também do paciente chegar com tanta espessura óssea assim. Será que realmente é necessário a gente pedir tomografias ou apenas a radiografia panorâmica já é o suficiente, né? Então, é um caso onde a paciente, olha que interessante, sorriso gengival, né? Por isso que a prótese dela estava tão gasta, né? A paciente que quando sorria mostrava o sorriso. E aqui a gente pode perceber, né? A prótese dela com o furinho aqui, uma prótese bastante gasta já. E então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer as fotos iniciais, né? A paciente sorrindo, mais uma vez a fotografia do sorriso gengival e aqui o que nos interessa de verdade, né? A tomografia da paciente. Olha que interessante, dava a impressão que a paciente tinha um volume ósseo muito grande e na verdade ela não tinha tudo aquilo de volume ósseo. Aquilo lá era gengiva do paciente, era tecido mole. Então eu queria deixar esse alerta, né? Uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há muitos anos. Todos os casos a gente tem que solicitar tomografia. Não existe essa questão de a gente achar que o paciente tem uma boa espessura e pedir só radiografia panorâmica. Mesmo para maxilas e para mandíbulas, tanto para maxilas como para mandíbulas, é essencial a gente solicitar tomografia volumétrica conubin, né? Eu sempre digo, não existe negociação. Tomografia sempre é essencial. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a técnica do approach palatino. Aquela técnica que nos garante a carga imediata, que nos garante a colocação do implante mesmo em regiões ósseas finas. E eu quero mostrar para você como é a técnica do approach palatino. Então aqui a gente pode perceber num planejamento inicial de implantes, onde a gente tem um rebordo fino, né? O início do rebordo é fino, até dá a impressão que a gente não tem espessura óssea para colocar implante aqui. E no nosso planejamento, então, a gente começa fazendo aquilo que a gente chama que é a nossa varredura óssea. A gente vai região por região, lembrando que o nosso planejamento aqui é um planejamento para a técnica all-on-4 e a gente vai colocar 4 implantes. Nós somos adeptos de colocar 4 implantes em maxilas e 4 implantes em mandíbulas, né? A técnica all-on-4 já está muito bem consolidada na literatura e aqui a gente considera, né? Olha só, o osso fino, mas então presta muita atenção, né? Mesmo em regiões ósseas muito finas, a gente não vai fazer aquilo que muitas vezes a gente aprendeu lá atrás, né, que é colocar o implante aqui onde estava o longo eixo do dente. A gente não vai fazer isso, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regularização do rebordo, tá, pessoal? Regularização do rebordo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desgaste ósseo, né, um aplanamento do rebordo ou regularização do rebordo, como se chama, ou desgaste do rebordo, como queira chamar. E aí, então, a gente vai colocar o implante nessa situação aqui que a gente chama que é o approach palatino. O implante ele vai estar palatinizado, né? Então, mais uma vez, ele não é instalado ao longo eixo onde estava o dente, né? Aqui no caso a gente vai regularizar o rebordo, né? Nesse caso, inclusive, houve uma necessidade essencial de regularizar o rebordo, porque senão a paciente ia mostrar a transição da gengiva natural com a gengiva artificial. Então, olha que interessante, regularização do rebordo e aqui o approach palatino. Tem mais uma imagem muito interessante que eu gosto de mostrar, que é essa imagem aqui. Agora já estamos na região anterior, planejamento do implante aqui na região anterior. E olha que interessante, esse aqui é o corte, vamos aproximar um pouquinho. E olha que interessante, né? Então a gente tem um osso inicialmente fino, né? Eu, há muitos anos atrás aí, se eu olhasse essa tomografia durante o meu período de especialização lá atrás, imediatamente eu ia pensar em fazer enxerto ósseo em bloco aqui. Mas a técnica do approach palatino, ela nos ensina que não precisa. Na grande maioria das situações não precisa mais. Porque o que a gente faz? Então esse é o longo eixo do dente, onde estava o dente. A gente não coloca o implante nessa posição. O que a gente vai fazer? A gente vai então eliminar, né, essa questão de ter que colocar no longo eixo do dente. A gente vai regularizar o rebordo. Então aqui eu estou cortando o rebordo, retirando aqueles milímetros iniciais. E existem métodos para a gente descobrir qual é essa quantidade óssea removida. E aqui então a gente colocou o implante através da técnica do approach palatino, né? Onde Mattson, há muitos anos atrás, um dos primeiros artigos científicos aí nos disse que é possível, né? Uma técnica onde a gente tem algumas roscas expostas por palatino, mas apenas por palatino. E muitas vezes quando a gente regulariza o rebordo, a gente nem tem roscas expostas. Vantagens dessa técnica: não precisa fazer enxerto ósseo.
o implante sendo colocado mais por palatino, tem a segunda grande vantagem, que é colocar nesse osso que apresenta melhor qualidade óssea. Então é uma técnica onde a gente não faz o enxerto ósseo e ainda ganha qualidade óssea, onde muitas vezes isso nos possibilita torques adequados para a carga imediata. E é isso que a gente busca com frequência. Então aqui só o caso clínico, né? Montamos em articulador, fizemos uma marcação aqui para descobrir o quanto que nós iríamos remover de osso. Né? Aqui técnicas de regularização do rebordo. No passado muito longínquo nós tentamos utilizar as serras, não é legal. O método mais eficiente para fazer regularização de rebordo é utilizar as fresas Maxi-Cut, né? Essas fresas Maxi-Cut que fazem a regularização do rebordo. E aqui uma dica é usar Maxi-Cut de granulação grossa, né? De granulação grossa. E aqui então a gente pode ver esse rebordo, né? Esse rebordo não é exatamente dessa paciente, mas vai ilustrar muito bem o que eu quero mostrar para vocês. A técnica All-on-4, então, a gente não coloca implante dentro de alvéolo, né? Nunca dentro de alvéolo. A gente regulariza o rebordo. Olha que interessante, né? Toda a quantidade óssea que foi removida aqui. Aqui eu estou mostrando só um dos lados primeiro, né? O outro lado continua na altura original. Então, o quanto que a gente regulariza de rebordo, né? Depois regularizando o outro lado. Para que a gente faz isso? Para colocar, então, os implantes naquele osso nativo do paciente e osso de qualidade. Lembrando que quando a gente trata desses pacientes edêntulos, né, quando o nosso objetivo é uma prótese dento-gengival, a gente não tem necessidade de colocar implante dentro do alvéolo, porque a filosofia é totalmente diferente daquela filosofia de ter que colocar implante unitário, né? A filosofia do implante unitário dentro de um alvéolo é preservar o osso, é fazer enxerto ósseo, é fazer enxerto de tecido mole, é preservação de papila, né? É extração atraumática. Essa é a filosofia do implante unitário ou em casos parciais. Aqui não. Aqui a gente tem que remover os alvéolos, remover aquele osso frágil, colocar o implante somente naquele osso de qualidade óssea. Por quê? Porque o paciente vai fazer uso de uma prótese fixa dentogengival. Vai existir uma porção de gengiva artificial e a gente precisa deixar espaço para o laboratório trabalhar, confeccionar essa gengiva. Então aqui o caso antes e depois, né, o caso inicial e final, os mini pilares em posição. Isso aqui já está 1 ano depois do tratamento realizado, a gengiva bastante ceratinizada, de bastante qualidade, o paciente fez uma boa higiene. Mais uma vez o caso finalizado, a técnica On4 é fantástica, é uma técnica muito previsível, né? A gente consegue manter um padrão estético e um padrão de colocação dos implantes, independente do sistema de implante que a gente usa, né? Eu sempre digo que a técnica On4 é uma técnica muito democrática e é uma técnica replicável, né? Eu posso fazer com excelência, você pode fazer com excelência, o outro colega pode fazer com excelência e eu acho que é aí que está a beleza da técnica On4. Aqui só os orifícios, né? Os orifícios, aqui a gente foi bastante feliz, né? Que a gente teve a saída do parafuso entre pré-molares e lá em segundo pré-molar. Lembrando que na técnica On4, vários estudos de biomecânica foram feitos e a gente pode ter 2 elementos em cantilever. A gente pode ter um segundo pré-molar e podemos ter um molar em cantilever sem nenhum tipo de problema. Não vai ter fratura de barra, não vai ter afrouxamento de mini pilar. Não há preocupação com relação a isso. Aqui a gente utilizou aquelas fitas de teflon, depois a gente cobriu aí com a resina composta e o caso finalizado, né? O caso finalizado, a paciente então quando usava a prótese dela, e a paciente agora aqui com um sorriso novo. Esse é um caso bastante antigo. O meu recado é que realmente a técnica All-on-4 é uma técnica excelente. A técnica do approach palatino é uma técnica que deve ser utilizada e isso faz com que a técnica On4 seja tão excelente em vários aspectos, né? A gente na técnica On4, a gente evita os enxertos ósseos, a gente faz o tangenciamento do seio maxilar, a gente instala os implantes em região de pilar canino, conseguindo na maioria das vezes a instalação desse implante num osso de qualidade óssea, que é a região de pilar canino na maioria das vezes. E aí dessa forma então a gente consegue torques necessários para a carga imediata. E na região anterior, também hoje em dia na região posterior, a técnica do approach palatino, né? Instalar os implantes angulados e ainda através do approach palatino faz com que realmente a gente otimize muito os casos clínicos, por isso que a técnica On4 hoje em dia tem 97% de taxa de sucesso na literatura, mais de 20 anos de acompanhamento de maxilas e mandíbulas, e eu recomendo que você comece a realizar os seus casos sem enxertos ósseos. Esse é o meu desafio, que o Brasil realize mais casos de pacientes edêntulos sem enxertos ósseos, facilitando os tratamentos, ajudando essas pessoas. O Brasil é um país de idosos
e eu espero que você entre comigo aí nesse grande desafio de reabilitar todos esses pacientes sem enxertos ósseos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!